Vamos abrir nossas Bíblias. Eu peço que os amados permaneçam sentados mesmo, que nós vamos ler 24 versículos de Lucas, capítulo de número 15. Os versículos a serem lidos serão do versículo 11 ao 24. Na verdade, é somente 11 versículos. Lucas, capítulo 15, nós vamos ler do versículo 11 ao 24. Essa é a parábola do filho pródigo, onde eu quero conversar com vocês sobre o tema o Pai que aponta o caminho para a vida. O Pai que aponta o caminho para a vida. E nesse relato de Lucas, capítulo de número 15, nessa parábola, nós vamos ver esse Pai que apontou o caminho à salvação de Jesus Cristo para o seu Filho. Lucas, capítulo 15, versículo 11, diz assim: Continuou, certo homem tinha 2 filhos. O mais moço deles disse ao pai: Pai, dai-me a parte dos bens que me cabe. E ele lhes repartiu os haveres. Passados não muitos dias, o filho mais moço, ajuntando tudo o que era seu, partiu para uma terra distante e lá dissipou todos os seus bens, vivendo dissolutamente. Depois de ter consumido tudo, sobreveio àquele país uma grande fome e ele começou a passar necessidade. Então, ele foi e se agregou a um dos cidadãos daquela terra, e este o mandou para os seus campos a guardar porcos. Ali desejava ele fartar-se das alfarrobas que os porcos comiam, mas ninguém lhe dava nada. Então, caindo em si, disse: Quantos trabalhadores de meu pai têm o pão com fartura, e eu aqui morro de fome? Levantar-me-ei e irei ter com meu pai, e lhe direi: Pai, pequei contra o céu e diante de ti. Já não sou digno de ser chamado teu filho. Trata-me como um dos teus trabalhadores. E, levantando-se, foi para o seu pai. Vinha ele ainda longe, quando seu pai o avistou, e, compadecido dele, correndo, o abraçou e beijou. E o filho lhe disse: Pai, pequei contra o céu e diante de ti. Já não sou digno de ser chamado teu filho. O pai, porém, disse aos seus servos: Fazei depressa a melhor roupa, trazei depressa a melhor roupa, vestiu, pondo-lhe um anel no dedo e sandália nos pés. Trazei também e matai o novilho cevado. Comamos e regozijamo-nos, porque este meu filho estava morto e reviveu, estava perdido e foi achado. E começaram a regozijar-se. Até aqui a nossa leitura. Vamos fazer uma brevíssima oração. Senhor Jesus e nosso eterno Pai, obrigado, Senhor, por essa santa e bendita palavra, onde nós pedimos que a mesma venha fazer guarita nos nossos corações, para que por meio do Teu Santo Espírito, hoje, Senhor, possa haver salvação na Tua casa. Ó Deus, não deixe que seja mais um culto. Nós pedimos a manifestação do Teu Espírito Santo, para que convença, Senhor, todos nós da necessidade de voltarmos ao Pai, da necessidade de salvação em Cristo Jesus. Por isso, Senhor, quero Te agradecer por cada pai que aqui está, por cada filho, que o Senhor nos ajude a compreender de forma clara e objetiva a mensagem do Senhor aos nossos corações. Pois assim nós oramos agradecidos e pedimos no nome bendito de Jesus.
Amém, Senhor. Queridos, o Pai que aponta o caminho para a vida. O Dia dos Pais nos faz pensar a figura paterna, onde muitos tiveram alguns pais, outros cresceram com ausências ou até feridas. Mas a Bíblia, ela apresenta um pai perfeito. E esse pai, ele é Deus. Nessa parábola que nós vamos observar, Jesus ele revela o amor do Pai, que busca, recebe e restaura o pecador. Diante disso, eu gostaria de conversar com vocês essa noite 3 verdades, o Pai que aponta o caminho para o Filho. E a primeira verdade que nós temos aqui nessa parábola é que o Filho se afastou do Pai. Por direito de criação, todos nós somos filhos de Deus, porque foi Deus que nos criou. Então, por direito de criação, todos somos filhos de Deus. Deus, quando criou Adão e criou Eva ali no jardim, Deus ele criou perfeito. Mas o que aconteceu? Por causa do pecado, alguns se afastaram ou todos se afastaram. Então, essa parábola aqui, ela vai nos ensinar nesse primeiro ensinamento que o filho aqui se afastou do pai. Vejamos no versículo de número 12, ele vai dizer assim: o mais moço deles disse ao pai: Pai, dá-me a parte dos bens que me cabe. E ele lhe repartiu os haveres. Esse filho aqui, ele queria viver independente do pai. Por isso que ele chegou diante do pai e disse: Pai, me dá tudo que é meu, que eu vou para o mundo. Pai, me dá aquilo que eu preciso e eu vou viver a minha vida independente do Senhor no mundo. E o que aconteceu, meus irmãos? No versículo de número 13, melhor dizendo, ele gastou tudo e terminou na miséria. Sabe por quê? Porque ele se afastou do pai. O versículo de número 13, ele vai dizer: passados não muitos dias, o filho mais moço, ajuntando tudo o que era seu, partiu para uma terra distante e lá dissipou todos os seus bens. Acabou com todos os seus bens, vivendo dissolutamente. Então, o pai deu aquilo que ele estava precisando, aquilo que era de direito dele, que o pai ainda nem tinha morrido, na verdade não era de direito dele, porque nesse caso aqui, para se ter uma herança, o pai precisaria morrer. Mas o pai deu aquilo e o que ele fez? Ele gastou tudo e terminou na miséria. Queridos pais e filhos, quando o filho se afasta de Deus, esse filho ele está na miséria. Quando esse filho ele afasta de Deus, esse filho, a ira de Deus está sobre esse filho. Sabe por quê? Olha o que diz aqui João, capítulo de número 8, versículo 34. João 8, 34. Eu vou ler aqui que vai ficar melhor. Vai nos dizer assim: replicou-lhe Jesus, em verdade vos digo, todo o que comete pecado é o que? É escravo do pecado. Então esse filho aqui, ele cometeu pecado diante do pai. E por cometer pecado, ele se tornou escravo do pecado. Mas João, ainda no versículo 36, o apóstolo João, ele diz assim:
Se, pois, o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Então, ele está sentenciado pelo pecado, o pecado está na sua vida, mas ele precisa de Jesus Cristo para libertar. Por quê? Porque ele se afastou, assim como esse moço aqui se afastou de Deus, do seu Pai. Assim também é todo aquele que não tem Jesus como único e suficiente Salvador. Mas o versículo de número 32, ele diz algo interessante. Ele vai dizer: e conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Então, se tem algum filho que se afastou do Pai Celestial, esse filho ele precisa voltar novamente aos caminhos do Senhor. Sabe por quê? Porque a ira de Deus está sobre o filho que se afastou do Pai. O texto não diz, mas com certeza esse pai ficou irado. Esse pai ficou irado com o seu filho. Por quê? Porque o seu filho se afastou do seu pai. Olha o que diz João 3,36. João 3,36. Ele vai dizer assim: por isso, quem crê no Filho tem a vida eterna. O que todavia se mantém rebelde contra o Filho não verá a vida, mas sobre ele permanece a bênção de Deus. O que permanece aí? A ira de Deus. A ira de Deus permanece naquele filho que se afastou do Pai Celestial. Talvez exista pais, filhos ou famílias inteiras afastadas de Deus. Mas hoje é o dia de voltar para a casa do Pai. Os filhos que se afastam de Deus precisam voltar novamente para Deus. E tem até aqueles filhos, agora falando no aspecto secular, que se afastou dos seus pais, por algumas dificuldades, por algo que o afastou de filho para pai. Então, a aplicação ela é dupla. Filhos precisam voltar para o Pai Celestial, e filhos precisam ter comunhão com o seu pai. Será que existe algum filho hoje que não parabenizou o seu pai? Será que existe algum filho hoje que não deu nem mais um presente? Antigamente, na minha época, fazia-se uma festa, era aquele almoço, era aquela ansiedade de comprar o presente para o pai. Hoje nós não vemos mais isso, sabe por quê? Porque os filhos se afastaram dos pais. E aqui nessa parábola, o filho se afastou do pai. Hebreus capítulo de número 3, versículo 7, o autor de Hebreus, ele vai dizer assim: assim, pois, como diz o Espírito Santo, não sou eu, tira a imagem do pastor, coloque a imagem do Espírito Santo. Hoje, se ouvirdes a sua voz, não endureçais o vosso coração, como foi na provação no dia da tentação no deserto. Então, quero dizer para você, filho, que se afastou do seu Pai Celestial, que você não endureça o seu coração. Que você, filho, que tem um Pai Celestial, você precisa voltar aos caminhos de Jesus Cristo. Você precisa voltar ao Pai novamente. Então, esse filho aqui, ele se afastou do Pai. A segunda verdade para o tema, o Pai que aponta o caminho para a vida, é que o filho decidiu voltar. O filho se afastou, mas o filho decidiu voltar.
Ele reconheceu o seu pecado. Olha o versículo de número 17. Depois que ele foi, depois que ele ficou no fundo do poço, mas ele decidiu voltar. Versículo 17, ele diz assim: então, caindo em si, disse: quantos trabalhadores de meu pai têm pão com fartura, e eu aqui morro de fome? Então ele pensou no seu lar. Ele disse: quando eu estava lá, eu tinha tudo, mas eu peguei a herança e destruí essa herança. Mas ele decidiu voltar à casa do pai. E por ele decidir voltar à casa do pai, ele se arrependeu dos seus pecados. Olha o versículo de número 18. Depois que ele caiu em si, ele diz no versículo 18: levantar-me-ei e irei ter com meu pai e lhe direi: pai, pequei contra o céu e diante de ti. Ou seja, esse filho, ele decidiu voltar, porque ele reconheceu o seu pecado, ele se arrependeu do seu pecado, e ele se levantou e foi para a casa do pai. O versículo de número 20, ele vai dizer: e se levantou-se, foi para o seu pai. Querido filho, hoje você precisa decidir voltar à casa do pai. Hoje você precisa reconhecer que é um pecador miserável. Hoje você precisa se arrepender dos seus pecados e voltar novamente à casa do pai. Atos capítulo de número 3, versículo 19. Lucas, ele vai dizer assim, Atos 3:19, ele vai dizer: arrependei-vos, pois, e convertei-vos para serem cancelados os vossos pecados. Então, o filho, ele decidiu voltar para a casa do pai. E você, filho, você precisa voltar para a casa do pai. Olha o que diz, irmãos, Apocalipse, capítulo de número 2, e o versículo de número 4. Aqui tem algo para você voltar à casa do pai. Apocalipse, capítulo 2, versículo 4. Tenho, porém, contra ti. Vou fazer esse contexto aplicando. Tenho, porém, contra ti, filho, que abandonaste o teu primeiro amor, abandonaste o teu pai. Lembra-te, pois, de onde caíste. Arrependa-te e volta à prática das primeiras obras, e se não, venho a ti, moverei do seu lugar o teu candeeiro, caso não te arrependas. O que ele está dizendo aqui para os filhos? Que precisa voltar ao primeiro amor que foi abandonado. Ele está dizendo que você, lembrando você, filho, onde foi que você caiu, qual foi o momento que você não leu mais a Bíblia, qual foi o momento que você não mais orou, que você não veio mais para a igreja, que você pecou e não se arrependeu. Ele diz: lembra por de onde caíste. Ele diz: e arrependa-se. Decida voltar novamente à casa do pai. E volte à prática das primeiras obras. Esse é o conselho que o apóstolo João dá para os filhos. Que volte para a casa do pai. Mas se você, filho, passar por aquela porta e decidir continuar afastado da casa do pai, e você decidir a não voltar à casa do pai, o pai, ele vai dizer: venho a ti,
e moverei do seu lugar o teu candeeiro, caso não te arrependas. Esse contexto aqui está na igreja, as 7 igrejas do Apocalipse, que o candeeiro era aquilo que iluminava, era aquilo que trazia a presença do Senhor. Então a aplicação é: se você sair, passar por aquela porta e não decidir voltar ao Pai novamente, o Pai, Ele vem contra você. Ou seja, a presença dele que não está mais sobre você, porque a ira de Deus que está sobre você, ele vai mover o teu candeeiro. Ou seja, a aplicação é que Deus ele vai mover tudo aquilo que precisar para que você volte à casa do Pai. Porque Cristo morreu por você naquela cruz do Calvário. Você é um eleito de Deus. E Deus ele é teu Pai. E Deus, por ser teu Pai, ele é um Pai zeloso. A ideia aqui é de um pai familiar, que quando o filho desobedece, pelo menos tem que ser, disciplinar o seu filho com a vara. Então o Senhor, ele disciplina aqueles que não querem voltar novamente. Ele diz: arrependa-te e volta à prática das primeiras obras. Corroborando com isso, o profeta Isaías, no capítulo de número 55, e o versículo de número 6, ele vai dizer assim, Isaías 55, versículo de número 6, buscai o Senhor enquanto se pode achar, invocai enquanto está perto, deixe o perverso seu caminho, o iníquo seus pensamentos, converta ao Senhor que se compadecerá dele, e volte-se para o nosso Deus, porque Ele é rico em perdoar. Hoje você tem a oportunidade de buscar o Senhor enquanto é tempo. Hoje você tem a oportunidade de invocar o Senhor enquanto Ele está perto. E hoje você tem a oportunidade de deixar o seu caminho de perversão, de iniquidade, deixar os seus pensamentos e se converter, se voltar à casa do Pai. Irmãos, esse filho aqui, ele decidiu voltar à casa do Pai. Então, a primeira verdade acerca do Pai que aponta o caminho para a vida é que o filho se afastou do Pai. A segunda verdade, o filho decidiu voltar para a casa do Pai. Então, para aqueles que decidem voltar para a casa do Pai, nós temos a terceira verdade para o Pai que aponta o caminho para a vida. O Pai recebeu o filho com amor. Olha o versículo de número 20, parte B. Quando seu pai o avistou e compadeceu dele, correndo, o abraçou e beijou, e o filho lhe disse: Pai, pequei contra o céu e diante de ti, já não sou digno de ser chamado teu filho. O pai, porém, disse aos seus servos: trazei depressa a melhor roupa, vestiu, pondo-lhe um anel no dedo e sandália nos pés. Trazei também, matai o novilho cevado, comamos e regozijamo-nos, porque esse meu filho estava morto e reviveu, estava perdido e foi achado, e começaram a se regozijar. Irmãos, quando esse filho aqui, ele decidiu voltar à casa do Pai, o Pai recebeu de braços abertos. O Pai o abraçou, o Pai o beijou, o Pai restaurou a sua dignidade, o Pai fez uma festa. Assim também é o nosso Pai Celestial. Um dia, ou se for hoje, você decidir voltar novamente para a casa do Pai, o Senhor é aquele que está de braços abertos.
O Senhor é aquele que está de braços abertos para restaurar a sua dignidade, para perdoar os seus pecados, para lhe dar esperança, para continuar amando você e há uma festa nos grandes céus. A palavra do Senhor vai dizer em Lucas, capítulo de número 15, versículo 10. Lucas 15, 10, ele vai dizer: eu vos afirmo que de igual modo há júbilo, a festa diante dos anjos de Deus por um pecador que se arrepende. Então esse pai dessa parábola aqui, ele ficou feliz, ele deu uma festa. Ele vai dizer no versículo de número 20, quando seu pai o avistou, compadecido dele, correu, abraçou e beijou. Será que essa noite você não quer receber um abraço de Deus, dizendo para você: vinde bendito de meu Pai, entrar na posse do reino dos céus? Será que essa noite você não quer que Deus restaure novamente a sua esperança, a sua dignidade? O versículo de número 22, ele vai dizer: o pai, porém, disse a seus servos: trazei depressa a melhor roupa. Você está vestido com a roupa do pecado, mas Deus hoje ele quer colocar a roupa da santidade. Deus ele quer colocar a roupa da honra. Deus ele quer colocar a roupa do caráter em você. Ele vai dizer: o pai, porém, disse aos seus servos: trazei depressa a melhor roupa, vestiu, pondo-lhe o anel no dedo e sandália nos pés. Isso chama-se dignidade. Isso chama-se honra. Deus ele quer honrar você como filho, porque em Cristo Jesus ele deu sua única vida para morrer por você. Então hoje você precisa voltar à casa do Pai. Hoje o Pai ele está de braços abertos para te receber. O texto que nós lemos, ele diz: buscai o Senhor enquanto se pode achar. Sabe por quê, queridos? Hoje o Pai ele está agindo com amor. Hoje o Pai está agindo com amor, mas vai haver um momento que Deus, o Pai, ele vai agir com justiça. Hoje ele está agindo com amor, ele está de braços abertos para que você volte, para que volte à casa do Pai e todos se regozijem, porque você está perdido, está no lamaçal do pecado, você está indo para o inferno, mas Jesus, o Deus Pai, ele quer que você retorne à casa do Pai, porque ele está de braços abertos para se arrepender. Assim é Deus, ele recebe todos aqueles que se arrependem. O versículo de número, ou melhor dizendo, João, capítulo de número 1, versículo de número 12. João, ele diz assim, João 1:12. Ele vai dizer no versículo de número 12: mas a todos quantos o receberam, deu-lhe o poder de serem feitos filhos de Deus, a saber, aos que creem no seu nome. Eu disse no início da minha mensagem que por direito todos nós somos filhos de Deus, mas há direito de salvação é somente aqueles que entregarem a sua vida a Jesus Cristo. Ele está dizendo: mas a todos os quantos o receberam, aqueles que entregar a vida a Jesus, deu-lhe o poder de serem feitos filhos de Deus, a saber, aos que creem no seu nome. Então Deus, o Pai, ele está de braços abertos para receber você, filho. Diante disso, queridos filhos e pais, eu gostaria de fazer algumas aplicações para as nossas vidas. A primeira aplicação é: se você essa noite
Não tem Jesus como único e suficiente Salvador. Se você essa noite um dia disse sim, mas hoje você está afastado de Deus, Deus ele te convida a voltar à casa do Pai. Então, o meu conselho para você é que não atravesse aquela porta de vidro sem antes voltar à casa do Pai. A aplicação ela continua. Você, filho, que se afastou do seu pai biológico, tem algum filho que está afastado do seu pai? Volte também à comunhão do seu pai. Peça perdão do seu pai. Tenha comunhão com o seu pai, para que você volte à comunhão do seu pai. Segunda aplicação, para você, filho, que decidiu voltar à casa do pai. Você decidiu voltar à casa do pai porque o pai pediu que você voltasse à casa do pai. Porque é a palavra de Deus que fala. E se o pai decidiu pedir para que você voltasse, você não deve ser obediente a esse pai. Você precisa obedecer a esse Pai celestial. E filho, volte à casa do Pai. A terceira aplicação para filhos e pais. Deus ainda está de braços abertos para receber todos aqueles que querem voltar à casa do Pai. Deus ainda está de braços abertos. Um dia esse braço ele vai fechar. E quando esse braço fechar, não há mais oportunidade para que você volte à casa do Pai. Por isso, pais cristãos devem conduzir os seus filhos à casa do Pai. Filhos devem honrar aos seus pais. A maior herança que um pai pode deixar é uma vida de fé em Cristo Jesus. O maior presente que um filho pode receber é reconhecer o Pai celestial. E essa parábola aqui, ela representa o Pai amoroso. Não importa quão longe alguém tenha ido, Deus ele continua chamando, arrependa-se dos seus pecados e volte à casa do Pai. Hoje Deus ele está de braços abertos. Se você está longe do Senhor, volte para Ele. Se ainda não entregou a sua vida a Jesus, hoje é o dia da salvação. O Pai Celestial recebe todo aquele que vem em Cristo com arrependimento e fé. Porque Jesus ele vai dizer em João capítulo 14, versículo 6, ele vai dizer: eu sou o caminho e a verdade e a vida, ninguém vai ao Pai senão por mim. Senão por mim. Então, queridos, eu concluo essa mensagem dizendo para você que se afastou do Pai, volte para o Pai. Dizendo para você que você precisa decidir voltar à casa do Pai, que o Pai está de braços abertos, com todo amor, com toda a alegria, com todo o regozijo que Ele tem para aqueles filhos que decidem voltar para a casa do Pai. Então, que o Senhor seja gracioso para conosco, pais. Que o Senhor seja gracioso para conosco, filhos. E consideremos que nós temos um Pai. Nosso Pai, Ele é Deus. Nosso Pai é aquele que quer o melhor para os nossos filhos. E o melhor para os nossos filhos, para o Pai, é Jesus Cristo. Ele é o melhor e Ele é suficiente. Então, o Pai que aponta o caminho para a vida é o Pai que conduz o Filho à vida eterna em Cristo Jesus. Amém?
Que Deus assim possa nos abençoar. E terminando essa mensagem, eu preciso fazer 2 perguntas. E as minhas 2 perguntas estão baseadas nesses ensinamentos, nessas verdades que aprendemos. Há algum filho que se afastou do Pai Celestial, que um dia disse sim, mas decidiu fazer como esse aqui: Pai, me dá tudo que eu vou para o mundo. Hoje é o momento de você voltar para o seu Pai Celestial. Algum filho que se afastou do Pai e hoje quer voltar, quer se reconciliar com o seu Pai? Peço que você levante uma de suas mãos, que eu vou entender que você quer voltar para a casa do Pai. Eu vou entender que você quer decidir voltar à casa do Pai. Algum filho que decidiu que quer voltar à casa do Pai? Levante uma de suas mãos. Se não, a palavra do Senhor, o Pai, a ira está contra você. Deus está irado contra você. Então hoje é o dia, é a noite de você voltar para a casa do Pai. Se amanhã Cristo voltar, se amanhã, ou até mesmo hoje você morrer, você não vai estar com o Pai. Então hoje é o dia da salvação. A minha segunda pergunta para você, para nós pais, que já temos Jesus, mas nós nos encontramos afastados do Pai. Nós não estamos mais lendo a Bíblia, nós não estamos mais orando, nós não estamos mais tendo intimidade com o Pai. O Pai não é mais prioridade nas nossas vidas. O trabalho, a família, a faculdade está tirando a prioridade do Pai. E hoje você quer voltar a se consagrar para viver uma vida de prioridade para o Pai. Há essa noite algum pai que quer se consagrar a Deus, colocar Deus em primeiro lugar na sua vida? É o momento. Nós precisamos decidir que nós precisamos desse Pai. Todos os momentos nós precisamos desse Pai Celestial para nos guardar desse mundo mau, para nos proteger, para suprir as nossas necessidades. E às vezes nós estamos longe desse Pai. Graças a Deus nós já temos a salvação em Cristo Jesus. Mas nós precisamos voltar a ter uma vida de prioridade com esse Pai. Se não há, que o Senhor, na sua infinita graça e misericórdia, continue dando oportunidades. Mas eu fecho aqui com essa frase: cuidado, Deus ele vai te trazer de volta, pode ter certeza. Hoje é o dia do amor, não sei amanhã, não quero colocar medo e nem colocar corda no pescoço de ninguém não. Quero dizer que hoje é o amor. Eu não sei se amanhã, a minha oração e desejo é que Deus amanhã continue exercendo o amor, amém? Vamos orar agradecendo ao nosso Pai Celestial. E vamos reforçar nossas orações pelos nossos filhos e pelos nossos pais que não têm o Senhor como único e suficiente Salvador. Bendito e soberano Deus, queremos agradecer ao Senhor pela palavra do Pai, onde nós vimos, Senhor, nessa parábola desse filho pródigo que decidiu se afastar do Senhor. E na sua decisão ele pagou um preço tão alto que ele ficou no fundo do poço. Mas, Senhor, pela tua graça, pela tua misericórdia, pelo agir do teu Santo Espírito, esse filho decidiu voltar à casa do Pai, onde o Senhor recebeu com alegria, com graça, com regozijo. E louvado e exaltado seja o teu nome, Senhor. Nós aprendemos também que o Senhor está de braços abertos para aqueles que decidem voltar
a casa do Pai, Senhor. Ó Deus, nós queremos colocar diante do Senhor todos os nossos filhos, a nossa parentela, Senhor, que um dia estavam na casa do Pai, mas hoje não estão mais na casa do Pai. Queremos pedir, Senhor, a Tua misericórdia, a Tua graça, que traga, Senhor, nossos filhos novamente à casa do Pai. Queremos pedir ao Senhor que o Senhor nos ajude, Senhor, a pregar a Tua palavra para os nossos filhos, para que eles voltem à casa do Pai. Senhor, nós queremos pedir pelos pais que não estão mais na Tua casa, nos Teus caminhos. Ó Espírito Santo de Deus, traga, Senhor, os pais que estão afastados dos Teus caminhos. Traga os pais, Senhor, para tomar uma decisão, entregar as suas vidas ao Senhor Jesus Cristo para ter salvação em Cristo Jesus. Ó Senhor, se existe algum filho aqui em outros lugares que não tem mais a comunhão com o seu Pai, que o Senhor, Pai, restaure a comunhão, restaure a alegria da família, de filho para pai, de pai para filho. Ó Deus, se existe algum pai, Senhor, que não tem os seus filhos e hoje vive um dia de luto, que o Teu Espírito Santo esteja consolando. Assim, da mesma forma, se existe algum filho que não tem mais o seu pai e hoje se tornou um dia de luto, que o Senhor também esteja consolando, Pai. Pai, nós queremos agradecer ao Senhor pela Tua bendita e eterna palavra, que a mesma continue nos nossos corações, para assim nós glorificarmos e exaltarmos e bendizermos o Teu bendito e soberano nome. Essa é a nossa oração de gratidão e de súplica, que nós oramos no nome bendito de Jesus. Amém, Senhor.